Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos iniciar uma série de 3 capítulos falando sobre os edifícios residenciais mais altos do mundo. É muito importante que você fique conosco porque nós vamos te contar os segredos de cada um desses prédios. E então, como sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as novas postagens e dar o seu like. Bem, então esse é o primeiro capítulo dos 3 que vamos abordar esse tema. Então vamos falar do 9º, o 8º e o 7º prédios mais altos do mundo. Começando pelo prédio St. Regis Tower ou Vista Tower em Chicago, nos Estados Unidos. Bem, esse prédio tem uma particularidade inicial. Ele é o maior prédio feito por uma arquiteta mulher, o prédio mais alto. Ela chama-se arquiteta Jeanne Gang. Ela tem um escritório em Chicago chamado Gang Studios. E antes desse prédio, ela já tinha feito um prédio muito alto, de quase 300 metros em Chicago, chamado Aqua. Um prédio fabuloso, de uma inventividade fantástica. E aqui nesse prédio Vista, ou St. Regis, ela se superou, porque também é um prédio muito inovador, porque ele na verdade, é como se fossem 3 prédios, é uma escadinha de prédios, um prédio aí com 40 pavimentos, outro com 70, e o mais alto, né, que é o nosso prédio que nós estamos abordando, que tem 101 andares e tem 365 metros. E esse prédio tem um trecho do prédio que é um hotel, Hotel St. Regis, e ele tem uma característica que nós chamamos de residencial, porque grande parte do prédio, a maioria do prédio é destinado à residência. Então esse foi o critério que foi utilizado para dizer que o prédio é residencial. Que em muitos casos, os grandes prédios residenciais sempre têm alguma coisa comercial no seu início. Mas o preponderante para esse critério é que seja residencial na sua maioria, na maioria dos andares, na maioria da área construída. Esse prédio tem 131 mil metros quadrados de construção. Ele foi projetado por um escritório de Seattle que fez o Salesforce também, o Salesforce lá em São Francisco. Chama Magnusson Clemency Associates, um grande escritório de engenharia que colaborou ali com a Jeanne Gang para viabilizar esse prédio. Esse prédio também teve o apoio, o financiamento da Vanda Group, que é um grupo chinês. Então você vê a China entrando em grandes empreendimentos nos Estados Unidos. Uma obra cara, né? $1 bilhão foi o custo da obra, e ela tem uma característica onde ela vem se desenvolvendo com quatro apartamentos por andar, depois 2 apartamentos por andar, até o momento em que são penthouses de um apartamento por andar. Esse apartamento, se você considerar a compra dele, você vai ter que tirar do bolso mais ou menos 60 a 70 milhões de dólares. Então, esse prédio tem uma característica também interessante. Lá em Chicago existe, beirando o rio Michigan, uma avenida chamada Wacker Avenue, Wacker Drive, e ela é em 2 pistas. Uma pista de cima, uma de baixo, a Upper Drive e a Down. Tem um terceiro pavimento, que é o térreo, então, ali, que é o nível do rio Michigan. Esse prédio vai ter acesso pelo rio, pela passagem de pessoas, pedestres, e também pela Upper Drive, que é a avenida de cima. Então são os acessos que a maioria dos prédios tem nessa região de Chicago. Então quando vocês forem a Chicago, não deixem de visitar esse prédio. Uma particularidade que ele tem, que é um grande avanço na engenharia dos Estados Unidos, é que ele foi feito totalmente em concreto. E com uma particularidade, ele tem 2 elementos de contraventamento. Ele tem chamados pisos sopráveis, quer dizer, alguns pisos eles são totalmente vazados. Tem vários reservatórios de água ao longo do prédio,
Tem uns seis reservatórios com 140 mil litros de água em cada um dos reservatórios. Eles usaram 2 sistemas de contraventamento e balanceamento do prédio. Essas são situações interessantes desse prédio. Bem, pessoal, o prédio que está em 8º lugar é um prédio em Dubai, chama Elite Residence. É um prédio que já foi inaugurado já há uns 10 anos atrás. Ele tem 140 mil metros quadrados de construção, 87 pavimentos e 381 metros de altura. Esse prédio é muito interessante porque além dos 87 pavimentos acima do térreo, ele tem 4 subsolos, mas o prédio fica na beira do mar. Inclusive ele tem uma vista panorâmica da Palm Jumeirah, né? Aquelas ilhas artificiais, né? Que tem o Atlantis também. Então ele é um prédio assim com uma vista espetacular, mas é na beira do mar. Então é interessante eles terem conseguido fazer 4 subsolos nessa região. É um prédio gigante com muitos apartamentos. Você tem uma ideia, 695 apartamentos. E ele tem uma particularidade: quando você for para Dubai e quiser se hospedar lá, é possível, porque lá pode o Airbnb. Então, por R$2.000 mais ou menos por diária, você pode ficar num apartamento desse prédio Elite Residence. A particularidade dele é que o arquiteto é um arquiteto da região, o arquiteto Adnan Safarini. Se não me engano, a base do escritório dele é no Bahrein, mas ele atua em todo o Golfo Pérsico. E o interessante é a quantidade de apartamentos, né? É um prédio com 695 apartamentos, tem 12 elevadores. É um prédio magnífico em Dubai, muito bonito. E o dono dele, a incorporadora, é a Tamir Holding, que é uma das poucas incorporadoras em Dubai, né? Sempre com algum tipo de participação da família, né? Do Emir. Sempre esses grandes empreendimentos em Dubai têm aí um pouco ou muita participação da família real. É um prédio imperdível de você visitá-lo quando for a Dubai. Bem, pessoal, então vamos falar do 7º lugar, do 7º prédio mais alto do mundo para residências. Esse prédio, ele é um prédio que tem shopping center nos seus primeiros andares e depois é que tem as residências. É um prédio com característica de residência, ele chama Burj Mohammed bin Rashid. E esse prédio também é conhecido lá como o World Trade Center. Prédio muito interessante, ele tem essa parte residencial e a parte comercial também. O comercial um pouco menor, é um prédio menorzinho, e esse é maior, e o que junta os 2 prédios é esse shopping center, um grande shopping center. Então, um local muito central de Abu Dhabi e que tem aí o nome do Emir, né, da região. É um prédio com 88 pavimentos, 381 metros de altura e com 130 mil metros quadrados construídos. A particularidade dele é que o arquiteto é o Norman Foster e Associados. Então, o Sir Norman Foster foi o autor desse projeto e o engenheiro calculista foi o Robert Halvorson, que é dos Estados Unidos. O sistema estrutural desse prédio é em concreto armado. Aliás, em Dubai, de um modo geral, os prédios altos são em concreto armado, na sua grande maioria. Alguns são metálicos, outros são mistos, outros são híbridos, mas, de um modo geral, eles conseguiram ali uma tecnologia para desenvolver os prédios altos em concreto. Esse é um caso. E o prédio tem também, mesmo assim, a sua preparação contra ventos, contra rajadas, e é um prédio também muito, muito bonito, muito interessante de visitá-lo, até porque se você for a Dubai, você não pode deixar de ir a Abu Dhabi para visitar o Palácio Real, para visitar a Grande Mesquita, que um dia então vamos falar aqui da Grande Mesquita de Dubai, que é uma obra interessantíssima também.
Então é isso, pessoal. Por enquanto, fechamos por aqui e aguardamos vocês nos próximos vídeos. Obrigado.